ficar grávida. A irmã assim, meu Deus, eu quero não, Jesus. A irmã foi bem assim aqui na frente. Não quer ficar grávida não. Deixa eu te falar, vou fazer um pedido. Você leva ela lá em cima, pastora Luiz, lá na sala das crianças. Eu senti que você tem que orar pelas crianças lá em cima, tá? Então a Simone vai orar pelas crianças. Você que é mãe, pai, que está com a sua filha lá, ou seu filho, e quer que a Simone ore, por favor, pode acompanhá-la. Não? Então vai só a pastora Luísa. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, versículo 1. Hoje pela manhã nós falamos sobre essa mesma passagem, quando Jesus entra no barco de Pedro. Eu quero entender que quando Jesus entra na intimidade, Jesus se manifesta com milagres. Quando Jesus encontra um coração disposto a entregar, disposto a confiar, disposto a deixar que Ele comande, Ele vem, opera e realiza. O texto diz que Jesus entrou no barco de Pedro e escolheu justamente aquele lugar para manifestar um grande milagre. Olhe para mim, porque pela manhã nós visitamos esse lugar e agora à noite nós vamos também visitar esse lugar. Fale comigo, Lago de Genezaré. Mais forte, diga Lago de Genezaré. Mas hoje eu não vejo apenas um lago. Hoje eu vejo também um altar. E o texto diz que existiam 2 barcos. Grite comigo, 2 barcos. Não são apenas 2 barcos, são 2 corações que estão aqui sendo representados. E no meio desse grande cenário eu vejo algo extraordinário de Deus prestes a acontecer. Mais cedo eu disse sobre a condução que o Senhor nos levou a essa realidade. Repita comigo, pescadores cansados. E eles estavam cansados por quê, pastor? Porque eles estavam lavando as redes a noite toda. E qual era o resultado? Não conseguiram pegar nada. Eu vou repetir justamente o que eu disse nessa manhã. É justamente nos dias em que nada acontece, é que Deus decide aparecer. É nesses dias que a gente pensa que acabou, que Deus decide manifestar a sua glória. É nesse tempo que a gente diz, vamos ter que lavar as redes, porque tudo que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Aí Jesus chega. Olhe para mim, reflita o que eu digo nessa noite. O texto está dizendo, e é simples. Fale comigo, o momento é simples, mas o dia é sobrenatural. Jesus viu 2 barcos, Jesus viu 2 homens, Jesus viu dois homens cansados, Jesus viu 2 histórias, mas o texto diz que algo mudou tudo. Jesus entrou nesse barco, fale comigo, e o barco que ele entrou era de Simão. Eu queria chamar aqui 2 homens de Deus aqui. Vem cá, pastor Bruno. Vem cá, pastor Reinaldo. Vem cá, porque eu quero fazer algo aqui especial. Subam aqui, por favor. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está dormindo, diga amém. É guerra, viu? Por favor, pastor Reinaldo, você vai representar um barco. Pastor Bruno vai representar outro barco. Vamos. A Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos à beira do lago. Quantos barcos? E a Bíblia diz que Jesus está caminhando, margeando e vendo esses 2 barcos. Esse aqui está lavando as redes da frustração. E qual é o papo desse barco aqui? Já tentei de tudo, já mudei de igreja, não deu certo, nada aconteceu, já serviu, não fui reconhecido.
Só que, no entanto, ele está lavando as redes e o tempo está passando. E quando o tempo passa e o discurso não muda, a fé esfria. Fale comigo, e o barco continua vazio. E o barco continua vazio. Vai lavar a rede. Só que esse aqui representa quem? Mesmo cansado. Só que ele ainda está abrindo espaço para Jesus entrar no barco. Olhe para esse barco aqui e veja, ele está sujo. O corpo está cansado. Mas tem um negócio aqui se movendo ainda. Fale comigo, é o coração que ainda está disponível. E é nessa hora que Jesus entra. Repita comigo. Fale, o milagre não acontece no barco que Jesus vê. O milagre acontece no barco que Jesus entra. Muito obrigado, meus santos. Seja um iate, seja um Titanic. Glória a Jesus. Afundou, não, você não é o Titanic, você é o que eu vi no Paraná nesses dias aqui. Glória a Deus. É aqui que tudo virou. Olhe para mim, por favor, que agora eu começo a pregar em 20 minutos. O milagre está acontecendo nesse barco aqui que Jesus entrou. Eu quero abrir essa noite te lembrando exatamente isso. Deus não está procurando quem Ele pode observar de longe. Deus está procurando aquele que Ele pode entrar, habitar e ter liberdade. A gente olha para a passagem bíblica e vê, queridos, que Pedro não tinha força, Pedro não tinha resultado, Pedro não tinha ânimo, mas Pedro tinha algo que moveu. Fale comigo, Pedro tinha um barco. Oh glória, e sabe o que é que linka barco na vida de Pedro nesse aspecto? Linka a obediência. Eu posso dizer uma verdade que eu acho que vai permear muito a tua realidade. Pedro tinha espaço para Jesus entrar. E isso é suficiente para que o milagre comece a acontecer. Posso falar, Rodrigo? Porque Jesus nunca vai entrar em corações que estão desajustados, que não tem. Porque, por exemplo, o coração de Faraó era inclinado para a maldade sempre. Fale comigo, Jesus entra em corações disponíveis. Claudevan, Jesus não procura cenários ideais, Jesus procura corações abertos. Eu aprendi algo nessa manhã que eu compartilhei com a igreja. Eu quero ser também fiel a você que está comigo aqui nessa noite de domingo. O mesmo barco que passou a noite toda vazio é o mesmo barco que amanhece com uma palavra de Jesus e ele se torna cheio. Você pode entender isso? De madrugada vazio, de manhã cheio. O mesmo homem que amanheceu pescador lavando rede, é esse mesmo homem que no amanhecer recebe uma ordem de se tornar pregador, apóstolo, ganhador de almas. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus entra em uma história, o natural se torna sobrenatural. Fale comigo, em dias comuns. Fale, em dias comuns, coisas extraordinárias podem acontecer. Quem sabe Pedro tenha olhado para o barco, pastora Maria, e tenha pensado: Senhor, não entra aqui não, que isso aqui está bagunçado. Senhor, não entra não, que isso aqui está sujo. Senhor, não entra não, que eu estou cansado. Respire fundo, diga assim: graças a Deus que Jesus não está nem aí para o meu discurso. Fale comigo, Jesus não precisa que o cenário esteja bonito para ele ser Deus. Olhe para mim, por favor, igreja. Deus não precisa de vidas perfeitas para ele usar. Deus só precisa de uma vida sincera. Deus não procura vitrines, Deus procura essência. Sabe por que eu digo isso, igreja? Porque quando Jesus entra, tudo muda. Quando Jesus entra, o propósito toma o lugar daquilo que é sujo. E antes de Jesus operar o que ele tinha que fazer, Jesus pediu. Jesus, antes de multiplicar, Jesus provou os corações.
Sabe, gente, eu ainda sinto esse poder de Deus que agiu nessa manhã, pairando no nosso meio na noite desse domingo. Sim, nessa noite eu quero repetir o que eu disse pelo Espírito nessa manhã. Deus ainda está procurando barcos que estejam disponíveis para que Ele entre e realize aquilo que só Ele pode fazer. Não é porque Jesus precise de madeiras ou de remos. Mas é porque Ele quer transformar o que é comum em algo extraordinário. Aí Pedro entrega ali no barco. Jesus transforma aquele barco num grande púlpito. Aquela pesca que poderia ser pesca ruim, a falência, a destruição, se transforma o quê? Em um lindo testemunho. Olhe para mim. O que era ferramenta de trabalho, grite, o barco se torna em quê? Fale comigo, se torna em um projeto divino. Anote para você não esquecer, Deus só pode abençoar aquilo que Ele pode usar. Jesus não pediu, Juninho, um palácio de ouro. Jesus pediu um barco que estava cansado. É isso que me encanta. Pergunta, por quê, pastor Saulo? Não, porque eu conheço um Jesus que não precisa de um cenário perfeito para Ele ser Jesus. Ele só precisa de alguém que esteja disposto e confie e diga: Jesus, o barco é teu, toma o barco. Olha que profundidade eu digo para você. Olha que profundidade eu digo para você. Antes de Jesus multiplicar os peixes, Jesus multiplicou algo que era muito mais valioso ali, as palavras. Antes de Jesus encher as redes de peixe, Jesus encheu o ambiente com a sua glória. Antes de Jesus operar no milagre, Ele desceu e ensinou. Pergunta, por que isso, pastor? Não, a presença de Jesus antecede a previsão. A palavra que vem de Jesus não apenas me ensina. A palavra que vem de Jesus, ela cria, transforma e me sustenta. Oi? Então depois de Jesus falar a multidão, eu estou no texto. Então depois de Jesus falar a multidão, Jesus se volta para Pedro. Aí vem uma virada de Deus aqui. Bota para mim o versículo 4, por favor. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Oi? Então até esse momento aqui, almirante, olhe para o texto aqui que está projetado. Até esse momento aqui, Pedro estava obedecendo no natural. Só que agora Jesus está dizendo: eu vou subir você de nível, Pedro. Eu vou subir você de nível, e nível vai ser sobrenatural. E Pedro responde com as declarações que eu julgo ser as mais lindas da sagrada. Bota o próximo versículo: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Levante a sua mão, só você que está comigo aqui. Fale comigo: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Oh meu Deus, que palavra é essa? Eu estou dizendo, Talita, eu sei o que eu vivi, Jesus. Pedro está dizendo: eu sei o que eu vivi, mas eu escolho crer no que eu ouvi. É assim que o poder de Deus, Rita, se manifesta em nós. É assim que o poder de Deus se torna mais real do que as nossas próprias experiências. Segura a mão de alguém, é a última vez que eu peço nesses 20 minutos que eu tenho. Segura a mão de alguém, só para essa pessoa saber que ela está no culto aqui. Só para ela saber. Vai, meu amigo, pega aí, filho. Fala assim: pelo amor de Deus, você não está destruído, não. Você não está, aleluia. Fala assim: você não é teu fim, não. Fala, essa fé que Deus está gerando em você nesse culto vai determinar como será o final dos dias, dos anos, dos meses, das semanas. O Senhor está dizendo: usa isso que você tem, é exatamente isso que Ele quer manifestar a sua glória. Irmãos, a fé se recusa a ser governada pelo fracasso. Aleluia.
nego, a fé não nega o vazio. A fé acredita que o vazio não é o fim. Fale comigo. Pedro lançou as redes. E eu vou começar a pregar agora. Pedro lançou a rede. Lançou ou não lançou? No mesmo lago, no mesmo lugar, no mesmo barco, com as mesmas mãos. Respire fundo, diga assim: mas tem uma diferença, pastor. Eu respondo: sabe qual é a diferença? Pergunta: qual? Jesus está dentro do barco. Você não entendeu isso, mas eu estou aqui nesse culto de domingo para te explicar. Dia 9 de novembro. Tudo muda quando Jesus entra no barco. Você deve ter testemunhos aí de sobra que o lugar de frustração se tornou a tua maior potência. Quando cansaço virou testemunho, vazio virou milagre. Volta o próximo versículo, porque a Bíblia diz que a rede se encheu de tanto peixe, que rompia-se-lhes a rede. Não dá para dizer amém, diz pelo menos ai, mas reage. Oh, glória. Olhe, os barcos quase afundaram de tanto peixe que chegou ali. Aí Pedro vendo aquilo, bota o versículo 7. Pedro vendo tudo aquilo se prostra e adora. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Cadê? Oi, isso, irmão, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou pecador. Posso começar a pregar ou não posso? Posso ou não posso, irmãos? Porque é aqui que o milagre começa a acontecer. O milagre sai do barco e começa a entrar na vida de Pedro. Perceba uma verdade. O grande milagre, o grande X da questão, a grande revelação, o grande rema dessa palavra não é que o milagre está no peixe. O milagre está na presença de Jesus que transformou Pedro. Não é o que ele faz por mim, é o que ele faz em mim. Posso falar ou não posso? Posso falar ou não posso? O Espírito Santo está dizendo para você: eu não estou enchendo o barco só para te impressionar. Eu estou enchendo esse barco para te transformar. Por que eu digo isso? Porque todo milagre, anota, todo milagre te leva a um lugar de arrependimento e de responsabilidade. Porque nesse texto aqui Pedro não termina agradecendo, celebrando a multiplicação. Pedro encerra esse verso prostrado aos pés de Jesus. E é assim, irmão, que a vida com Deus funciona. Rede cheia, coração rendido. O que começou no barco virou altar. Levante a sua mão. O seu milagre é o caminho de Deus. É o caminho que Deus quer se utilizar para alcançar você. Jesus olha, vai para o próximo versículo. Jesus olha para Pedro e diz, o 10, Jesus olha para ele: não temas, de agora em diante você será pescador. Qual é o versículo, gente? Acha aí, volta o 9, por favor. 9. Todos, vai para o 10, please. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu. Vai para o 11. É o final do 10? Volta para lá. Tá. E disse Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores. Pescador. Da irmã Aline, ela aplaudiu, mas ficou com vergonha porque não terminou. A Bíblia termina, e vou começar a pregar agora. Bota o versículo 11 aqui, por favor. Quero uma irmã que lê inglês aqui, por favor. Cadê a irmã que lê inglês? Vai, irmã. A Bíblia diz que no final daquela revelação, daquele culto, daquele manto, daquele fogo, daquela glória, daquele brado, no final daquilo tudo,
Tem gente que achou, e aí vai voltar ricão, né? Jesus visitou você, encheu o teu barco, e aí vai ser agora o point do momento. Todo mundo vai querer te convidar, todo mundo quer que você coma franca aí na sua casa. Não! Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Oi? Deixaram os barcos, deixaram a rede, deixaram a rotina. Meu Deus, Wilson, de manhã a minha preocupação era o barco, mas agora tudo serviu para que eu fosse alinhado e encontrasse o meu propósito. Irmão, quem tem Jesus dentro do barco não quer voltar mais para a margem da mesma maneira. Quem serviu a Jesus e teve encontro com Jesus, a revelação de quem Jesus é, não quer voltar para a mesma vida. Eu posso liberar uma palavra profética para você nessa noite? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Eu preciso que você entre comigo. Eu vou liberar uma palavra profética para você. Vamos, levante as suas mãos. Eu posso falar, o mesmo Jesus que entrou no barco de Pedro quer te encontrar de forma livre agora. Ele está dizendo, eu não só quero entrar, eu não só quero entrar para te dar um carro, eu não quero só entrar para mudar, para te curar, não, eu não quero só entrar para te dar uma casa nova, não, eu quero entrar para governar você, teus dias, teus pensamentos, tuas escolhas, que o teu sim seja governado por Jesus, que o teu não seja governado por Jesus, que o teu casamento seja governado por Jesus, que as tuas finanças sejam governadas por Jesus. Aleluia. Há um tempo vindo sobre a igreja do Senhor aqui. Há um tempo vindo sobre a IC. Há um novo nível de fé, há um novo nível de entrega. Aleluia, há um novo nível de propósito. Olhe para mim, sou teu pastor, estou te ajudando a ir para o céu. Amém ou não amém, irmãos? Vamos, olhe para mim. Veja que detalhe poderoso que acontece aqui. Antes de Jesus entrar no barco, o texto faz questão de dizer que Pedro e os outros, fale comigo, Pedro, rápido e mais forte, fala, Pedro e os outros estavam lavando as redes. Posso começar a pregar ou não posso? Pedro não estava reclamando, Rodrigo. Pedro não estava dormindo. Pedro não estava desistindo. Pedro estava, vamos, Pedro estava, por favor, vamos. Pedro estava, olhe para mim, e é justamente nessa atitude, fala assim, por que vaso? Porque mesmo ele cansado, Pedro continua fazendo o que precisava ser feito, e essa é uma das chaves para que o milagre nos alcance. Eu estou aqui, estou frustrado, sabe? Eu estou aqui, assim, coisas que não foram resolvidas, mas procura você está onde? Eu estou aqui cuidando das coisas de Deus como se fossem minhas. Barco vazio, fale comigo, mas mesmo assim ele estava lavando as redes. Você tem como anotar isso aqui para não perder? Pega o teu smartphone 17 aí. Deus só visita quem continua disponível. Deus só visita quem continua obedecendo. Jesus não veio, Rodrigão, a quem tinha pressa. Jesus só veio a quem tinha o coração pronto. Posso falar para você? Pedro não sabia. Ele só vai saber lá em Atos dos Apóstolos, quando ele vai orar e 3.000 almas vão ser convertidas. Pedro não sabia, mas aquele ato comum, Luana, de lavar as redes, estava posicionando Pedro para que ele tivesse um encontro eterno com o seu propósito.
olhe para mim, eu tenho uma palavra para você. Quem puder, olhe para mim aqui, por favor. Vira o pescoço, vem para cá. Então, estamos em um discipulado aqui. Posso falar ou não posso? Faça o comum de forma excelente. Por que eu digo isso? Porque Deus te visita na tua rotina. Irmão, tem gente aqui orando por portas abertas, mas nem cuida do que tem. Fale comigo. Mas Pedro estava lavando, limpando. Enquanto Pedro fazia o que ele sabia, Jesus entra e diz: você está fazendo o que você sabe, eu estou entrando para fazer o que você não sabe. Eu vi um amém aqui, eu vi o meu Deus. Quem foi que disse meu Deus? Desculpa, ninguém te falou que aqui é uma igreja que o pessoal fala. O pessoal fala aqui, irmão. O pessoal dá glória, irmão. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que foram visitadas nas suas rotinas. Onde é que estava Moisés quando ele viu a sarça ardendo? Fala comigo. Cuidando das ovelhas do seu sogro. Onde é que Eliseu estava quando Elias o chamou? Fala comigo. Onde é que Eliseu estava? Sabe onde estava? Estava arando o campo para os bois. Onde é que Maria estava? Vamos sentar para ficar mais tranquilo. Onde é que Maria estava quando o anjo entra e diz: salve a agraciada? Onde é que os pastores estavam quando eu vi o anúncio dizendo assim: ó, aquela estrela lá vai levar o Salvador? Você tem como anotar isso aqui para não perder? É uma noite de revelação, uma noite profética. Deus gosta de surpreender quem permanece no lugar certo, fazendo o que é certo, mesmo quando nada acontece. Por favor, me ajude, só pegue na mão de alguém, deixa que eu falo. Só para essa pessoa saber que ela está viva. Se quiser apertar, sentir que ela tem dor ainda. Segura a mão dele, segura a mão dela. Deus não espere o milagre começar feito para você fazer bem feito. Comece a fazer. Comece a fazer. Comece a fazer. Para que quando o milagre vier, você esteja pronto para vivê-lo. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Para mim, você vai casar daqui a pouco, tem que estar mais animado, hein, profeta? Está muito caladinho, do lado da sogra e da avó da sogra, da mãe, como é que fala? E se o milagre vier agora? Agora são 8 horas e 47 minutos. Se o milagre vier agora, se ele vier agora. Se ele vier agora, a pergunta é essa: se o milagre vier agora, como é que está a tua rede? Está limpa? E se o chamado, se o chamado bater na porta hoje, como é que está? A tua vida está em ordem? Por que eu digo isso? Porque o favor divino sempre se encontra com a diligência humana. Porque às vezes eu só quero o extraordinário e estou desprezando o simples. Porque eu estou desprezando o púlpito. Porque na verdade eu estou olhando para o púlpito, mirando o púlpito, e estou desprezando o preparo. Eu quero o ministério, pastor, e o anonimato. Eu quero mesmo sabor de mel. Eu quero que fique lá e eu lá. Deus está falando com alguém nessa noite. Eu não coloco redes cheias em quem não valoriza o vazio. Mas Deus está falando, mas eu coloco rede cheia em quem foi excelente com a rede vazia. Posso falar para você? Deus opera milagre em quem foi fiel ao processo. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu honro, eu levanto quem foi fiel no secreto. Deus está dizendo: eu multiplico o trabalho de quem foi fiel no processo. Ninguém estava entendendo nada. Vamos para lá, irmão. E vida com Deus não é sobre entender, vida com Deus é sobre obedecer. Eu fico imaginando, fica de pé por favor, profeta. Eu fico imaginando Pedro naquela manhã. Lava a rede, Pedro.
sem saber que na outra ponta o próprio Filho de Deus o observava. Aleluia, diga assim: graças a Deus, o mestre me observa. Aleluia, ele vê o meu esforço, ele vê eu lavando as redes vazias, ele vê eu chegando aqui sem resposta, ele vê pastor Bruno, a gente honrando a escala, ele vê a gente levando cara feia, mas está aqui, glória a Deus, dando um sorriso, pegando o lenço, segurando o povo, ele vê isso. Deus está dizendo: eu não escolho os espetaculares, espetaculares. Estou dizendo, eu escolho os fiéis. Posso falar? Deus não procura performance, Deus procura perseverança. Parou! Parou! Obrigado. Pedro não estava pregando, Pedro não estava jejuando, Pedro não estava na igreja, Pedro estava trabalhando. Irmão, posso falar um negócio aqui? Mas trabalho de homem e mulher comprometida chama a atenção de Deus. Ô Lili, quando Deus encontra fidelidade na minha rotina, Deus derrama favor no momento mais improvável da minha história. De manhã, você que não veio, depois eu te convido a entrar no canal da igreja, está lá a mensagem. De manhã eu disse sobre Jesus entrando no barco. Mas agora à noite, e agora é só para a gente que veio à noite, aleluia. Porque tem coisa que só acontece de noite. E à noite Jesus está dizendo: eu só entro onde há excelência. Eu só entro onde não teve descuido. Eu só entro onde não teve desleixo. Eu só entro onde há preparo. Oh, glória, posso falar um versículo aqui para a gente orar por você? A Bíblia diz: quem foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Posso falar? Isso aqui não é sobre dinheiro não, isso aqui é sobre propósito. Posso falar ou não posso? Quem é fiel quando a rede está vazia, vai poder governar quando a rede estiver cheia. Vou falar de novo para você melhorar esse amém que você disse. Quem é fiel quando a rede está vazia vai ser... Não, é outra palavra que eu vou pensar aqui. Vamos lá, irmão. Só para a gente melhorar aqui, fazer um take bonito aqui, vamos lá. Quem é fiel quando a rede está vazia, vai poder governar quando a rede estiver cheia. Aplauda o Jesus que te encontrou no barco. Aqui não, só onde eu fui esses dias. Tem gente que... Vou falar, posso falar ou não posso? Posso falar ou não posso, irmão? Tem gente que é bom para trocar de lago todas as vezes que a pesca não deu certo. Peraí que eu estou até deslizando esse chão aqui, ó. Fale comigo. Pedro ficou. Posso falar? Jesus está dizendo para você: milagre não precisa de novo endereço. Milagre precisa de nova graça de Deus sobre você. Ô Caio, o cenário pode ser o mesmo, mas quando Jesus entra, tudo ganha um novo significado. Fale comigo. Pedro estava pronto. Fale, irmão. Pedro estava pronto. Pedro estava pronto. Não perfeito. Eu estou dizendo que Pedro não estava perfeito. Pedro estava Pronto. Pedro não estava animado, estava triste, mas estava firme. Estou aqui, estou lavando rede. Minha amiga, e quando Jesus viu Pedro lavando as redes, Pedro olhou e Jesus olhou e disse: rapaz, eu ainda encontrei fé nesse camarada, eu vou ter que investir nele, eu vou ter que investir nela, aleluia, eu vou ter que investir nele. Posso falar? Posso falar ou não posso, Pascoal? Jesus não escolheu quem estava com o barco cheio. Por que eu digo isso? Porque na beira daquele lago podia ter de tudo, irmão. Navio, barco, pescador com barco, sabe aquela gente toda, estava todo lá. Pescador com barco bom, barco ruim, aquela coisa toda. Tinha variedade de barcos. Mas Jesus não foi para o barco que tinha mais sucesso. Jesus não foi para o barco que tinha mais fama. Jesus foi para o barco que ainda tinha gente trabalhando, lavando as redes.
Ô glória. Deixa eu falar para você, mesmo cansado. Gostou, vaso? Essa que está animada, vou pagar um lanche dela hoje. Cadê o irmão do Glória? Está animado, deixa eu ver. Deu um glória agora, profeta. Amém. Deixa eu ver. Quem quer ganhar lanche? Você está curado. Levanta os braços aí. Eita, meu. Vai fazer a obra. Levanta as duas mãos assim, por favor. Só quem tem mão. Quem não tem, eu vou orar. E você não sei. Se vai querer mão, não sei. Vamos lá. Levante as mãos. Procura o ombro de alguém. Se está curado, é melhor ainda. Procura o ombro de alguém. Diga assim: ó, meu irmão, glória a Deus que você veio. Lavando rede. Vazia, mas veio. Fala, Jesus encontrou, foi fé em você. Fala, enquanto tem muita gente reclamando, Jesus está me encontrando lavando rede. Aleluia! Eu lavo rede tocando guitarra, irmão. Lavo rede tocando violão. Eu lavo rede na guitarra de novo. Vou no baixo, vou na bateria. Eu suo, troca a camisa, mas continuo lavando rede. Vai acabar agora. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. É foto? A palavra de Jesus está acima de qualquer experiência negativa que eu possa ter. Eu já tentei de tudo. Eu já conheço esse mar. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas se o Senhor mandou, eu vou de novo. Olhe para mim, anota isso, grava isso. Nem sempre a ordem de Deus vai fazer sentido para você. Mas se Deus falou para você, é o suficiente para você obedecer. Tudo bem, você não vai ignorar a realidade, mas você não vai viver condicionado àquilo que você vê. Por que eu digo isso? Porque quem dá ouvido ao comando de Deus vive o que ninguém nunca viveu. Você está disposto a isso? Amanheceu. Pega esse aí, bota essa música aí. Amanheceu. De novo. Amanheceu. Nada pesquei. Quem souber fica de pé para cantar comigo. Parecia ser apenas mais. Estava cansado. Bota a letra aqui. Oh. Vamos ouvir a igreja cantando. Deus conhece? Deus. Vai, Bia. Não paro. Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas. O que ele mandou? Quem recebe isso? Mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou E volte para o mar. Quem mandou a parede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olhe para mim, eu vou concluir essa mensagem. Sabe o que o Espírito Santo, olhe para mim, liga a luz aqui para mim, por favor. Sabe o que o Espírito Santo me fez entender agora? Que o mesmo Jesus que entrou no barco de Pedro está aqui. Receba em fé essa palavra. Eu quero entrar no seu barco também. E quem sabe o teu barco hoje se chame vida financeira. Corra aqui para o altar. Quem sabe o teu barco chame família. Corra aqui para o altar agora. Quem sabe o teu barco chame ministério cansado. Corra aqui agora. Aleluia. Quem sabe o teu barco chame casamento ferido. Corra aqui para o altar agora. Quem sabe o teu barco chame depressão. Corra aqui agora. Mas Jesus está dizendo: eu decidi entrar nesse barco vazio. Eu não preciso ter resultado para mostrar que eu sou Deus. Eu preciso ter espaço. Por que eu digo isso? Porque Jesus não procura barcos de sucesso. Jesus procura barcos cheios de fé. Ele entra em barco onde o homem já cansou.
ele entra em barco quando o homem chega no seu limite. É aí que Deus desce, Adriane, e diz: agora que eu vou agir. O Espírito da verdade está aqui. Ele está dizendo, está bradando no meu espírito. Tenho 2 minutos. Está bradando no meu espírito. Eu vou entrar no meio desse processo para mostrar que eu sou Deus. Eu estou entrando nessa enfermidade agora, dando vida. Eu vejo ele soprando e dizendo: eu estou dando a direção para esse barco agora. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Receba essa palavra. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como oh meu Deus do céu, vem comigo, vem comigo. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Pastor Rodrigo, Pastor Bruno, eu vejo Deus fechando hoje um cativeiro desse homem agora. Eu vi o inferno rindo da tua cara, rindo. São 2 anos de um cativeiro financeiro absurdo. Mas nessa noite de domingo o Senhor diz: hoje eu estou bradando dentro da tua história. Cadê os irmãos que creem em visitação especial de Deus? Cadê a igreja? São 9 horas da noite, Wilson. Deus está entrando Deus naquela empresa, Thalita. Sabe o que estás fazendo. Cadê a pastora Maria? E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele conhece a tua história, todas as suas lágrimas, e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o momento mar é simples. no lugar da tua vergonha. O dia é simples, mas a visitação é sobrenatural. Quem mandou você parar? Sua esposa, abrace ela, por favor. Volte para o mar. Eu vejo Jesus dando sentido a você. Jesus está dando sentido a você. Sabe aquela coisa que Jesus chega a dar sentido a coisa e o negócio começa a fluir. 9 horas da noite, o céu diz: eu estou fechando hoje um tempo sobre vocês. Fechando um tempo, uma história sendo findada hoje. O Senhor diz: preparem-se, porque a rede vai voltar a ter peixe. Vou orar por você agora. Senhor, quero declarar sobre finanças, sobre casamento, sobre história, sobre dores. Sabe o que Deus me disse? Vocês não vão pegar emprestado a ninguém. Vocês não vão pegar emprestado a ninguém. Não vai se humilhar a ninguém. Porque Deus me diz na noite desse domingo: eu farei a minha glória nesse novo tempo, para validar vocês, que vocês estão debaixo de obediência. E quem caminha debaixo de obediência não depende de favor de ninguém. O céu responde vocês. Aí nós oramos agora nessa noite. Não é hora de parar. Descontemplou teu caminho. Vai, profeta, já que assustou tanto. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você
tempestade de força, de ânimo, de alegria, de vigor, de renovo, de estratégias, aleluia, de soluções. Que haja um toque agora de realinhamento, que haja um toque de vida de novo, que haja um toque de, aleluia, de graça sobre o teu povo. Eu rejeito toda artimanha do inferno que queira neutralizar a vida dos teus filhos. Nessa noite todo jugo saia. Bota a mão na cabeça assim: todo jugo saia da minha vida. Falei, em nome de Jesus, eu estou absorvendo os códigos celestiais para um tempo profético de abundância, aleluia. Fale de alinhamento, de destino, de propósito, de vida. Falei, em nome de Jesus, o barco que era meu é de Jesus, e agora Ele reina e faz o que Ele quer. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. O mestre vem me ajudar. Amém, amém, amém. Eu estou ainda ouvindo Deus chacoalhar histórias aqui agora. Deus chacoalhar. Você sabe o que é você receber visita de Jesus no teu barco? Você chora mesmo, porque tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz. Eu vejo Jesus chacoalhando. Quem está sentindo isso, diga: Jesus, coisa boa é a tua visita. Irmão, tem visita que a gente fala assim: meu Deus, que ninguém, é que a pessoa veio para cá, desde que essa pessoa veio é só B.O. Mas tem visita, Renatinho, que quando chega muda tudo. Eu vou declarar em fé nessa noite de domingo a visitação de Jesus na tua vida, que vai mudar o curso da tua história. Aplauda em glória, aplauda, agradeça, celebre. Oh glória. Você vai voltar para casa dizendo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, porque de vez em quando tinha outras visitas no meu barco, mas hoje o Senhor decidiu visitar e mudar tudo. Amém? Existe alguém nessa noite que quer dizer sim para o Senhor? Meu filho, como é que você está com Jesus? Deixa eu ver. Levanta sua mão, príncipe. Como é que você está com Jesus? Você é de preto, você entrou lá. Quando você entrou, você brilhou para mim. Levanta só isso. Como é que você está com Jesus, hein? Ele está feliz com você? Vem cá, quero orar por você, porque você vai alinhar a sua vida, rapaz. Você nem para desviar presta. Você sabe que Deus já fechou a tua sepultura. Você sabe que Satanás quer matar você. Você sabe, que Deus tem te guardado dia e noite, porque a tua mãe tem dobrado os joelhos para orar por você. Leva a Sarábia. Mas eu vou falar o que é a visão que Deus me dá aqui, Sarinha. Eu vejo o Exu Caveira que se preparou aquela forca, preparou aquela corda, preparou aquele laço. Mas no glória da igreja, Deus está cortando esse laço de suicídio. Quem pode dar glória? Jesus, quando visita barco, até a morte sai. Unja as mãos dele, unja a cabeça dele, unja o pescoço dele, unja os ouvidos dele, unja os olhos dele, pastor Reinaldo, porque eu estou vendo uma cobra com Dali que está querendo prender a coluna dele para querer dominá-lo. Mas tem uma unção tão poderosa do Pai aqui. Você achou que esse culto ia acabar da mesma forma? Jesus, quando visita, muda tudo. Como é seu nome, príncipe? Meu Deus, faz sentido o que eu falei para você? Quantas vezes? 2 vezes. Mas Jesus, fale comigo. Mas Jesus visitou o barco do Ezequiel. Mas Jesus visitou o barco do Ezequiel. Eita, glória. Tem gente que vai até embora. Fica, profeta. Vai embora por quê, profeta? Esse povo que vai embora, irmão, não tem visita de Jesus no barco, não. É tudo assim. Vai, boa viagem, filha. Glória. Simone vai embora. Beijo. Depois manda um pix para te abençoar, profeta. Glória a Deus. Oi, Ezequiel, olhe para mim. Tira suas mãos para cá. Vamos, igreja. Eu estou pisando em brasa nesse altar. A cova que estava aberta, o Senhor está fechando agora. A cova que estava aberta, o Senhor está fechando agora.
cova que estava aberta, o Senhor está fechando agora. A cova que estava aberta, o Senhor está fechando agora. Agora. A cova que estava aberta, o Senhor está fechando agora. A cova que... Aleluia! Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda se manifesta. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu não quero ver milagre nas outras igrejas que eu vou, não, pelo Brasil não. Opera também na minha casa espiritual. Opera aqui também, Jesus. Ou você acha que Deus não vai levantar o Tiago da cadeira de rodas? Deus vai levantar. Ou você acha que Deus não liberta quem estava, aleluia, sentenciado à morte? Deus liberta. Só tu és santo. Bota a mão no coração dele, por favor, Reinaldo. O amigo fiel te encontra. O Nazareno passeia no meio do recinto. E ele me diz: hoje eu cheguei na frente da morte e disse: basta, você não vai mais acabar com a história do Ezequiel, porque eu cheguei primeiro para cortar o laço e desfazer o embaraço. Ezequiel quer voltar para Jesus hoje? Quer, filho? Se ajoelha aí, vamos orar por você agora. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida que quer voltar? Quer dizer sim para o Senhor? Cadê você? Tem alguém hoje? Eu sei que você está aqui. Satanás está rindo da tua cara porque acha que você não vai aceitar o convite de Jesus. Hoje o laço está sendo quebrado na tua vida. Vem fazer uma aliança com Deus. Olha aí. Não. Só tu és santo. Só tu és santo. Quantos creem que Deus ainda prova no Enem? Não há outro como tu. Eu creio. Não há outro como tu. Eu creio. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus. Eu quero terminar o culto. Senhor mas Deus, tem um toma teu negócio filho nas gostoso. tuas mãos agora em nome do Senhor. Nós declaramos, Pai, que todo o peso que estava sobre os seus ombros liberta agora. Livre todo o jugo do inimigo, nós declaramos, seja caído agora. E nós colocamos no altar, na cruz de Cristo. Nós declaramos e profetizamos vida. Ora, igreja. Aleluia, nós declaramos Estamos em guerra. ministério. Nós declaramos em nome do Senhor restauração em todas as áreas da tua vida, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida ministerial, na vida profissional. Tudo que estava embaraçado, tudo que estava travado, tudo que estava preso na mão do inimigo, nós tiramos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e declaramos, aleluias, a tua vida livre, aleluias, para crescer, prosperar, vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto Levante a sua mão, muito cante isso pra bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É assim que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Pega o contato dele aí, tá, ô Wilson? Sei que você vai casar sábado, mas pega o contato do cara aí, me passa o contato. Vai, irmão, pega o contato dele. Endereço, vamos visitar esse camarada aqui, ó, vai ser um profeta dessa casa. Jesus visitou o barco dele, mudou a história dele. Amém, gente?
Creia, a visita de Jesus não é por acaso. No dia mais comum Ele faz algo extraordinário. Essa semana é uma semana especial. Nós temos atividades, terça, PG das mulheres, quarta da edificação. Quem está comigo para quarta-feira que diga aleluia. Quinta-feira é o quê? Oração. Sexta, socorro divino, encerramento da campanha, 15 horas, vem para cá. Sábado, sexta, aula de canto. Você gosta de cantar? Quem quer ver um milagre aqui? Quem quer ver um milagre? Então vem sexta-feira que vai que a tua voz seja um milagre, né, irmão? Vem aprender a cantar. Sábado, 20 horas, né? Sábado, nada. Churrasco na casa de quem? Domingo 10 da manhã, meu. Café da manhã, 9h30. 10 da manhã, culto. E 19 horas, poder também. Um sábado. Falei para você, tem coisas que só acontecem de manhã, mas tem coisas que só acontecem